Eu sou o jornalista Gerson Anzolin e este é o podcast Simers. Cuidados com a saúde da criança é o tema desta edição. Alimentação, prevenção de acidentes, internet, saúde e aulas à distância são alguns dos assuntos tratados pelo médico pediatra e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Eduardo Dias. Inicialmente, ele fala sobre a importância da vacinação. Eu gosto de deixar bem claro que a vacinação é um dos maiores avanços da área médica e da área da saúde, porque ela conseguiu elevar a expectativa de vida da população mundial, juntamente com a questão do saneamento básico, né? Então a vacinação ela previne uma série de doenças, tanto virais quanto bacterianas, e justamente aquelas doenças que no passado a gente ouvia falar com bastante frequência, elas praticamente foram erradicadas. Então a vacinação ela tanto faz com que a criança não pegue este tipo de doença, tanto viral quanto bacteriana, de diversas causas, como também faz com que, se a criança porventura desenvolver um quadro, seja um quadro bastante mais leve. Então, os quadros graves a gente praticamente erradica com as vacinações. Então, eu acho bem importante a criança, juntamente com os seus familiares, manter a caderneta de vacinação em dia, não só a do Ministério da Saúde, mas buscar orientação juntamente com o pediatra sobre a carteira de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que inclui algumas outras vacinações do sistema privado, e aí discutir qual é o custo e o benefício de se fazer essas vacinações para manter a criança protegida o máximo possível. Eu acho que a vacinação é um tipo de cuidado que toda criança deve ter junto da sua família. A maior prova dessa importância, podemos dizer que é a paralisia infantil? A paralisia infantil, justamente, era uma doença bastante frequente no passado e esta campanha de vacinação contra a poliomielite praticamente erradicou essa doença, né, dos territórios brasileiros e de outras populações também. Era algo bastante complicado a gente ver crianças com uma debilidade física muito intensa, algumas delas até iam a óbito. A gente tinha um grau de sequelas imensa, um custo social imenso, e justamente com essas campanhas de vacinação a gente consegue prevenir esse tipo de doença. A alimentação da criança é um ponto a ser observado pelos pais, tanto pelo lado do excesso quanto pela escassez? Com certeza. A gente tem visto um crescimento estrondoso de alimentos ultraprocessados nas gôndolas dos supermercados. A gente perdeu aquela coisa da vovó, né, das hortas ou da criação dos animais. A gente vê tudo industrializado e este excesso de industrialização dos alimentos, ele tem trazido um excesso de peso. Então a gente está tendo uma epidemia de obesidade na população pediátrica e isso certamente se reflete na vida adulta com todas as consequências das síndromes metabólicas, então levando a complicações como hipertensão, diabetes mellitus, dentre outras, né, inclusive câncer, AVC, infarto. Então é bastante importante que a gente observe a qualidade dos alimentos. Nós temos sites excelentes na internet disponíveis das sociedades de nutrição e de pediatria, que justamente oferecem orientações super importantes e muito acessíveis para que os pais ofereçam com qualidade uma alimentação que seja completa. E em relação ao que tu falaste da escassez, a gente vê a escassez de nutrientes na alimentação da criança. Então, se vende a propaganda de que um alimento ultraprocessado ele é substitutivo de outros alimentos in natura, e a gente sabe que não é bem assim. Um alimento fortificado ou enriquecido ele jamais vai ser igual ao alimento que a gente consegue colher, digamos assim, né? Ou carne, peixe, leite, ovos, toda essa gama completa que a gente tem de alimentos da cadeia alimentar. Crianças podem se machucar até brincando e é normal. Mas prevenção contra acidentes na infância não deve ser desconsiderada. Por quê? Os acidentes, na verdade, eles representam uma causa bastante importante de atendimentos nas emergências e a gente, de fato, não pode negligenciar isto.
A maioria dos cuidados que os pais têm em relação aos acidentes com as crianças, eles provêm das campanhas, por exemplo, de utilizar cadeirinha no trânsito, não é? Da utilização de grades e de portões nas casas que estão no segundo, no terceiro andar, ou nos apartamentos quando a gente tem uma criança pequena ou menor. Mas isso vai muito além, porque a gente tem eventualmente complicações como os afogamentos, e eu chamo bastante atenção porque agora a gente entra no verão e todo mundo quer se refrescar um pouco, então às vezes a gente não utiliza a mangueira porque gasta muita água, então se enche um tanque e se coloca a criança dentro. Isso é extremamente perigoso e não só nos locais onde não dá pé, mesmo que a criança alcance, ela tem risco sim de se afogar. A utilização também de fios em locais inapropriados podem levar às questões do choque elétrico. Eu acho que a tomada essa de Três Pinos brasileira, ela diminuiu bastante o risco de choque elétrico quando a criança, de fato, coloca o dedo na tomada, mas a gente tem as gambiarras do dia a dia que fazem com que esse risco, de fato, esteja presente. A gente se preocupa muito com qual é o brinquedo que o filho tem, mas às vezes a gente vê eles brincando com um potinho lá de moedas, né? Eles colocam tudo na boca, eles testam. Então isso é algo bastante importante para a gente prestar atenção. O andador foi proibido, graças a Deus, no Brasil. Ele era uma causa bastante importante de trauma de crânio e de mortalidade por esse motivo. Mas a gente tem que prestar atenção sempre, como eu te falei, na questão dos brinquedos. Ver a procedência, se ele tem o selo do Inmetro. A gente vê brinquedos de procedência duvidosa, que, por exemplo, não tem nenhuma peça pequena, mas tem uma tinta rica em chumbo. E aí a gente pode, numa criança que coloca esse brinquedo na boca, tem uma intoxicação por chumbo com comprometimento neurológico irreversível por vezes. Outra coisa que é muito frequente a gente ver são os balões de látex de festa de aniversário. Os pais enchem os balões, jogam dentro do quarto e deixam a criança brincando. Aquilo ali é extremamente perigoso porque pode provocar asfixia nas crianças. E da mesma forma a gente acha inocente o alimento, mas um alimento que não tem o tamanho adequado para a faixa etária da criança, ele também pode ser nocivo. Então, uma cenoura grande, um pedaço de carne grande, um pedaço de pão grande, mesmo pipoca e amendoim, que são grãos em crianças muito pequenas, elas devem ser evitadas. Então, todo cuidado é necessário. O acesso da criança à internet deve ter o monitoramento dos pais? Com certeza ele tem que ter um monitoramento. E aí eu digo que algumas coisas devem sim ser proibidas, mas outras elas têm que ser deixadas a critério da criança, porque ela tem interesses próprios da idade. E eu acho que dentro de um rol de oportunidades ou de ofertas, ela consegue escolher aquilo que ela mais gosta. Se ela gosta mais de joguinhos, de música, se ela gosta, enfim, de assistir alguma série que seja adequada para a faixa etária. Mas a internet tem conteúdos muito perigosos, inclusive crimes na internet. E se os pais não estão atentos para isso, as crianças ficam extremamente vulneráveis. O que a gente sempre pensa é o seguinte: o pai e a mãe têm a vivência de uma outra era. E a criança que nasceu na era digital, ela parece ter mais facilidade em manusear os aparelhos eletrônicos, mas não é por este motivo que ela tenha consciência dos riscos de manusear. Então, quem deve, de fato, fazer a vigilância, a monitorização, são os pais. A saúde mental da criança é um ponto a ser observado? Eu tenho certeza disto. A gente tem tido uma campanha bastante forte no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio, mas a saúde mental ela vai muito além disto. As crianças, hoje em dia, vivem numa sociedade que é muito diferente. Outrora era rural, hoje em dia a gente tem uma sociedade bastante urbanizada, as cidades grandes são mais verticalizadas, então as crianças de fato ficam mais restritas a ambientes fechados, utilizam mais tecnologias de informática, não brincam tanto umas com as outras. Então eu acho que é bastante importante que os pais observem dentro dos marcos do desenvolvimento da criança, o que é que teve de mudança.
Eu acho que a pandemia de coronavírus, ela veio sim de uma forma completamente inesperada. Acho que as pessoas de fato tiveram mudanças comportamentais bastante significativas. Os pais que estão presentes dentro de casa com essas crianças, eles conseguem identificar isso, mas eu chamo a atenção para que a criança sempre tenha um acompanhamento com o pediatra regular, para justamente conseguir identificar qualquer mudança de comportamento que não tenha a ver com a faixa etária. A gente entende que crianças pequenas, elas dizem não para tudo. A gente sabe que crianças maiores vão ter mudanças hormonais e vão ter uma mudança de comportamento, mas a gente tem que identificar quando isto passa a se tornar algo preocupante. Então agora, justamente na pandemia, a gente tem visto crianças com crises de ansiedade, com crises de choro, com comportamentos de autoagressão, então machucando eventualmente, roendo unhas, dando beliscões, algumas arrancam cabelos, então são comportamentos bastante complexos, bastante complicados e isto chama atenção para uma mudança de comportamento preocupante. Eu acho que os pais têm que estar bastante atentos e espero que a presença não só física como emocional dos pais dentro de casa, ela se mantenha depois da pandemia. Em tempo de pandemia, aulas à distância tornaram-se realidade. Neste período, é importante ajudar a criança a manter a rotina escolar mesmo longe da sala de aula? O pai, ele é uma pessoa, o pai e a mãe, né? Eles são as pessoas fundamentais na evolução da criança. Então, o que eu acho que os pais podem deixar para os filhos, para a vida, sim, são os valores, os princípios éticos e morais, e também é a educação. Infelizmente, a gente teve que mudar a nossa rotina. Nem todas as crianças têm acesso à sala de aula remota. Então, eu imagino que aquelas que conseguem ter o acesso, elas devem, sim, manter uma rotina de estudos para que isto não se perca, porque a criança vai retomar suas atividades posteriormente à escola. E ela tem que ter essa rotina bem determinada, porque ela tem que entender que o papel dela é de ser estudante, que o estudo é importante para o futuro dela. A partir do momento em que tu acaba deixando isso de lado por muito tempo, tu transforma a criança num ser muito passivo ou expectante, digamos assim, e este não é o papel dos pais e nem das crianças na sociedade. Eles precisam ter uma movimentação no sentido de buscar o estudo, ainda que as aulas não estejam presenciais. Esta edição do podcast Simers teve a participação do médico pediatra e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Eduardo Dias. A captação e edição sonora é de Cristiano Oliveira. O podcast Simers é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul.